nós estamos no mês do amadurecimento. E se tem algo que eu gosto, e gosto muito de falar, é sobre amadurecimento, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos ser maduros. Nós precisamos nos amadurecer. Nós precisamos crescer. A igreja precisa crescer. E muitas vezes a igreja não tem se comportado como tal. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, mesmo de máscara, vire para o teu irmão e fale assim: você precisa amadurecer. Que isso, tu falou isso para o teu irmão. Agora vira para o outro lado. Não precisa ser tímido não, mesmo que você não conheça. Fala assim: você precisa amadurecer. Agora você vai dizer assim: Senhor, eu preciso amadurecer. Trabalha em mim nessa noite, através da tua palavra. Amém. Agora fala bem alto: é tempo de amadurecer. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Assim o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora eu sou adulto, parei de agir como criança. Amém? Eu vou repetir. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora eu sou adulto, parei de agir como criança. Eu fui buscar no dicionário o que significa a palavra amadurecimento. Segundo o dicionário, essa palavra amadurecimento, ela quer dizer maturação ou tornar-se maduro. Ou seja, é completamente um ser desenvolvido, é um ser completamente formado, está ligado a você pensar antes de agir. Quando você pensa antes de agir, você tem uma qualidade de que você é maduro. Logo eu entendo que quando você age sem pensar, você se torna uma pessoa imatura. Eu falei aqui na semana passada, no final do culto, quando o pastor pregava, e eu dizia que os judeus, eles têm uma cultura, ou seja, eles celebram uma cerimônia, onde eles inserem um judeu, um membro judeu, e eles agora inserem esse judeu para o corpo de membros da comunidade judaica como um membro maduro. Ou seja, o que eles fazem? O filho, quando ele completa 12 anos de idade, uma menina, ou 13 anos de idade, um menino, o que eles fazem? Eles começam a treinar esses filhos, eles começam a preparar esses filhos para terem maturidade, para terem responsabilidade. Então eles agora inserem esse membro como um membro maduro na cultura judaica. Eles fazem isso a fim de prepará-los para o amanhã, para que eles se tornem homens e mulheres maduras, homens e mulheres treinados. Isso eles trazem para quê? Para que eles possam atingir a maturidade, ou seja, é a partir daí que eles têm as suas próprias responsabilidades. Eles completaram essa idade, eles começam a treinar para que eles tenham as suas próprias responsabilidades. Os judeus, eles entendem também, no Salmo 127, que os filhos, eles são heranças do Senhor. Ou seja, logo depois desse texto, você vai ver que eles também entendem que os filhos, eles são como flechas na mão do valente. E eles vão falar assim: bem-aventurado, o Salmo vai dizer bem-aventurado, ou seja, felizes aqueles homens que têm a sua aljava completa, que têm os seus filhos, a sua aljava completa. Aqui nós temos alguns, né? Nós temos o Alan tem uma aljava semi-completa. Nós temos o Douglas, está completando a aljava, né, Douglas? O que é a aljava? A aljava é quando você carrega as suas flechas dentro. Uma aljava grande, ela suporta mais ou menos aí, em média de 25 flechas. Uma aljava pequena é uma média de mais ou menos 12 flechas. É aquilo que ele carrega para carregar as flechas. Mas o que eu vejo? A flecha, ela tem 3 períodos. Ela tem 3 dinâmicas. A flecha,
quando ela está na aljava, ela passa pelo período da aljava. Depois, ela passa pelo período do arco. Depois, ela passa pelo período do alvo. Ou seja, aljava, arco e, por último, alvo. São os 3 períodos que a flecha passa. Mas para pensar comigo. Hoje em dia, todo mundo quer ser flecha. Por quê? Porque a flecha ela é lançada. A flecha você sempre lança ela a algum lugar ou talvez para algum ministério. E todo mundo quer ser lançado, mas ninguém quer ser arco. Por quê? Porque o arco ele precisa lançar. Mas o que eu vejo? Homens precisam lançar homens. Mulheres precisam lançar mulheres. Pessoas precisam lançar pessoas. Isso é uma atitude madura do ser humano. Quando ele entende que ele precisa lançar e não ser lançado, automaticamente ele já tem uma qualidade madura dentro do seu ser. Ele já tem uma qualidade dentro de si totalmente madura, porque ele já entendeu que ele não precisa ser lançado, mas ele entendeu que ele foi chamado para lançar. O líder dentro da igreja, ele lança o liderado. O pastor dentro da igreja, ele lança a ovelha. O pai, a mãe, quem tem filho aqui sabe, lança os seus filhos. E nós precisamos preparar os nossos filhos para onde? Para outros ambientes. Já reparou a igreja? A igreja, irmãos, ela precisa ser preparada. Como você sabe quem é a igreja? A igreja só é provada, você prova que a igreja lá fora, é fora da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja é muito fácil você ser igreja, mas lá fora é difícil. Então é lá fora que você vai provar que realmente você é igreja. Então, se a Bíblia diz que os filhos são flechas, quem são os arcos? O pai, a mãe, aqueles que irão lançar os seus filhos. E os judeus, eles entendiam muito bem esse salmo. Eles sabiam muito bem desse salmo. Eles compreendiam. E por esse compreendimento, eles sabiam que eles precisavam treinar os seus filhos para que eles fossem maduros. E nós hoje, nós não temos na atualidade esse princípio. Muitos têm falhado na educação dos seus filhos. Muitos têm falhado no desenvolvimento dos seus filhos, não têm deixado os seus filhos amadurecerem, tanto homem como mulher, não têm deixado os seus filhos crescerem e se tornarem pessoas maduras. Aí quando chega lá na frente, eles são completamente imaturos, eles não sabem lidar com a sociedade, eles não sabem lidar com a comunidade, eles não sabem lidar com a igreja. Por quê? Porque não foram treinados dentro de casa, não foram preparados dentro de casa. Não tiveram essa transição, não tiveram esse processo, mas repita comigo, é tempo de amadurecer. É tempo de amadurecer. Os filhos são preparados para ambientes, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa. Eu falava isso esses dias. Não é errado um crente novo convertido ser imaturo. Não é errado um crente, um novo convertido, um neófito na fé ser imaturo. Não é errado, irmãos. É a mesma coisa que não é errado uma criança ser infantil. Por quê? Porque o crente novo convertido, ele está chegando agora, ele ainda não conhece a palavra. Ele vai adquirindo maturidade com o tempo. Você já viu uma criança? Uma criança quando ela está em casa, as crianças elas têm esses hábitos, né? Lá em casa eles têm esses hábitos de virar a casa de cabeça para baixo, não sei na sua casa. Mas você pega uma criança, ela pega uma capa, ela se veste com uma capa, ela acha que ela é o super-herói. Aí ela inventa de pegar uma cueca vermelha, colocar por cima da calça, sair correndo pela casa e diz que tem a visão de raio-x. Irmãos, isso é fofo, é uma criança. Agora se torna preocupante se seu pai fizer isso. Já pensou você chegar na sua casa e você ver seu tio com uma capa e uma cueca vermelha, correndo pela casa? Eu tenho visão de raio-x? Imaturidade. É preocupante. Alguém me perguntou uma vez, o que seria mais importante para você? Eu disse para essa pessoa, o que seria mais importante para que você pudesse relacionar com as pessoas? Eu falei, olha, uma das coisas mais importantes para que eu possa me relacionar com a pessoa é a maturidade da pessoa. Pastor, maturidade, você está querendo dizer que você gosta de se relacionar com pessoas mais velhas? Não, não foi isso que eu quis dizer. Até porque eu não gosto de usar esse termo pessoas mais velhas. Para mim não existe pessoa velha, existem fases diferentes. Um aplauso para os idosos.
São pessoas com fases diferentes. Quando você anda com essas pessoas e você para conversar com essas pessoas, uma coisa eu vou te dizer: você só tem a aprender. Você só tem a aprender. Você vai conhecer, não só conhecer, você vai ter um conhecimento que talvez você leve para a sua vida. Porém, não é todo mundo que tem uma idade avançada que é maduro. Eu conheço pessoas muito mais antigas, experientes, com idades mais avançadas, que são mais imaturos do que um jovem, um adolescente. Eu já parei para conversar com criança, que você olha o nível da maturidade da criança e fala: meu Deus, o que é isso? E você fica surpreso com aquilo. Aí é onde a gente percebe o conceito das pessoas. As pessoas, elas têm um conceito, talvez errado, do que seja maturidade. Maturidade, a palavra, se você separar, ela dá uma ideia de matura mais idade. Ou seja, idade madura. Está falando somente de idade? Não, está falando de uma idade madura. Ou seja, não tem nada a ver com a idade, não tem nada a ver com o tempo cronológico do ser humano, não se limita a isso, vai além, está falando de uma maturação, pessoas que são experientes, pessoas que têm o que contar, que aprenderam, passaram por um processo e hoje podem ensinar, isso é maturidade, vai além, irmãos. Então não é simplesmente uma pessoa que tem 50 anos, não significa que ela é mais madura do que uma pessoa, um adolescente de 15 anos, não. Então não se limita a isso. Todos nós conhecemos crianças, adolescentes que nos surpreendem com a maturidade. E nós também conhecemos adultos que a gente se assusta com a imaturidade. Só de você conversar, a pessoa abriu a boca, você já sabe. Você pega aqui, vou dar um exemplo, o filho da Karen, o Thales não, vou além, o Davi tem 7 anos, Karen. O Davi tem 7 anos, ele ainda é uma criança. Você pega o Davi começa a fazer uma bobeirinha aqui na frente, ele é fofo. Agora você pega um adulto fazendo a mesma bobeira que ele é bobo. Irmãos, porque falta maturidade. Meu filho ganhou um celular esses dias. Achou que eu não ia falar, né? Ele descobriu antecipado que eu ia dar um celular para ele de presente. Eu acabei antecipando o presente. Já estou sofrendo as consequências. Irmãos, ele faz aniversário no final do mês, vai fazer 13 anos. Eu falei para ele: você só vai ter um celular quando você mostrar para mim que você está agindo com responsabilidade dentro de casa. Aí conversamos eu e a Vanessa, vamos presentear ele esse ano? Vamos. Fui lá, comprei um celular, aí chegou em casa o celular, aí comprei pela internet, na internet estava lá para entrega até o dia 9, né? Passou agora. Só que um sábado antes, ele pegou meu celular e ele fazendo alguma coisa lá, você estava jogando, apareceu uma notificação lá, que o celular chegaria até o dia 9. Aí ele chegou para mim, passou na sala todo feliz: pai, eu não vejo a hora de chegar dia 9. Eu: o que tem dia 9? Aí chegou a Sofia: pai, dia 9 vai ser um dia especial. Eu falei: rapaz, o que tem dia 9? Aí a antena subiu, eu falei: opa. Falei: fala aí, Gustavo, abre o jogo. Pai, é que eu estava no teu celular e apareceu uma notificação. Eu falei: tu já descobriu. Aí eu já aproveitei, já dei um sermão. 20 minutos ele ficou escutando. Falta de educação, mexer nas coisas dos outros. Lê as mensagens das pessoas. Vai tomar seu banho. Aí ele foi tomar um banho. Vanessa, e agora? Ele já descobriu, Denis, o que a gente faz? Eu falei: vamos dar, né? Fazer o quê? Dá, mas eu já sei uma coisinha que eu vou fazer. Aí embrulhamos o presente, ele saiu do banheiro, entregamos o celular para ele: está aqui, filho, o seu presente. Eu não acredito, pai, eu ganhei um celular. Aí pegou, gravou um vídeo, colocou no status: eu ganhei um celular. Foi no TikTok: eu ganhei um celular. Eu falei: meu Deus, não é assim. Já começou a imaturidade.
está tudo errado. Mas ele estava feliz, então a gente até entende, a gente compreende, né? É o primeiro celular do bichinho, ele via as crianças no celular, ninguém tinha. Eu falei, não, vai ter teu tempo, é no tempo certo. Eclesiastes capítulo 3. Lá em casa tudo é Bíblia, a gente está almoçando é Bíblia, entendeu? Eclesiastes capítulo 3, se tu vai ter o tempo certo, você vai ter celular. Mas aí, irmãos, chegou de madrugada, falei, Vanessa, eu vou fazer um negocinho. Ele foi dormir, eu falei, o celular vai dormir comigo. O celular dormiu comigo. Aí de madrugada eu fui lá, instalei no sistema do meu celular. Quando ele acordou de manhã para surpresa dele, o que estava acontecendo? Eu estava coordenando todo o celular dele. Aí quando chegou às 22 horas, o celular dele pausou. Pai, o que aconteceu? Eu falei, foi eu, filho. Aí o WhatsApp bloqueou. Pai, eu não estou conseguindo usar o WhatsApp. Foi eu, filho. Mas pai, isso não é justo. Eu falei, filho, deixa eu te falar uma coisa. O celular, ele só é uma oportunidade para você mostrar para o seu pai e para sua mãe que você está tendo responsabilidade e que você está tendo maturidade. Maturidade, irmãos. Precisa mostrar que tem maturidade, assim é com Deus. Enquanto Deus não enxergar em você, em mim, em nós, que nós temos maturidade, você pode ter certeza, aquilo que Ele preparou para você ainda não vai chegar. Mas quando você mostrar ser uma pessoa madura, aquilo já vai estar sendo dispensado sobre a sua vida. É assim. Eu conheço adolescentes que têm mais responsabilidades até que os pais, ajudam muito os pais, e os pais deixam muitas vezes a desejar, não fazem o mesmo, parecem crianças ainda, e os adolescentes estão lá, é pau para toda obra. Um sinal de maturidade é que nós estamos sendo destinados a crescer. Nós somos destinados a crescer. Nós somos destinados a amadurecer. Esse é o processo da vida, irmãos. Tá? Quando a gente nasce, a gente é um bebezinho, aí daqui a pouco é uma criancinha, é um adolescente, um jovem, um adulto. Esse é um processo natural da vida. Tá? A nossa natureza ela é essa. O processo é de crescer, nunca de diminuir. Lógico que tem alguns que não cresceram, eu entendo. Mas o processo é crescer. O processo é amadurecer. Então você vê que uma criança, quando ela ainda é bebê, menos de 1 ano de idade, você vê que ela não sabe andar. E ela é totalmente dependente do pai e da mãe. O pai carrega para um lado, o pai carrega para o outro lado. É assim que funciona. Mas quando a criança ela começa a dar os seus primeiros passinhos, o que acontece? Os pais eles começam a soltar a criança. Vai filho, eu torço por você. Vai que você está conseguindo. Quando o filho já está andando bem, o que acontece? O pai já libera geral, só que o pai fica de longe, só observando. Fica só vigiando. Deixa eu ver se ele não vai cair. Porque tem um cuidado do pai com o filho. É assim que acontece. Eu lembro também aqui, quando eu contei isso quando eu preguei lá no centro familiar, o Gustavo, o ano passado, quando ele fez 12 anos, ele falou assim para mim, pai, eu posso vir da escola sozinho? Os meus amigos todos vêm sozinhos. Eu falei, é claro que não. Não, pai, mas não é justo. Os meus amigos vêm sozinhos, tudo. Se tem uma coisa que sai da boca do Gustavo e da Sofia, não é justo. Tudo não é justo em casa, né? Aí eles, mas pai. Aí conversando com a Vanessa lá, vamos tentar? A mulher é o Espírito Santo, né? A mulher, o pai é o pai, a mulher é o Espírito Santo, ela fica só intermediando, só intercedendo. Aí ela me chama, vamos tentar? Vamos fazer um teste? Só que faz assim. Eu falei, beleza. Aí, filho, vai ter sua hora. Aí chegou o dia. Aí ele pegou, saiu da escola. Aí eu falei assim, filho, olha, você vai voltar sozinho hoje, tá? Só que é o seguinte, você precisa passar confiança para o pai. Você vai atravessar a rua, você vai olhar para os dois lados, aí começa um monte de regras, né? Não vai com ninguém, não olha para ninguém e tal. E beleza, passei tudo para ele. Chegou, ele entra às 7 horas, sai meio-dia, chegou meio-dia, hora de sair da escola. Aí tá lá, o Gustavo saindo da escola, abriu o portão, bateu lá o sinal, ele saindo da escola, pegou a mochila todo alegre, todo feliz. Quem estava na esquina olhando?
o pai, escondido, atrás do carro. Aí beleza, toda esquina que ele chegava, o pai estava uma esquina à frente, olhando, bisbilhotando, deixa eu ver. E tá lá, tá. Chegando perto de casa, eu entrei na minha casa, tirei a camisa para falar que você estava em casa, liguei a TV, deitei lá no sofá e tô lá, sossegado. Aí ele chega. Aí o filho, como é que foi a aula? Poxa, pai, foi mó legal. Poxa, que legal, filho. E aí, como é que foi a experiência de vir sozinho? Pô, pai, eu gostei, foi muito legal, mas eu te vi, tá? Quebrou todo o clima, irmãos. Eu quis passar para ele uma segurança de que estava vigiando, acompanhando, mas ele me viu. E é assim que acontece. Quando a pessoa está sendo formada, ela está sendo treinada, ela está sendo preparada, sempre tem alguém por trás vigiando, observando. Ele está acompanhando. Para quê? Para que aquela pessoa ela possa crescer, para que aquela pessoa ela possa chegar a um nível de maturidade. O Novo Testamento, ele insiste nisso. O apóstolo Paulo ele vai falar que a gente precisa passar da fase do leite para a fase da carne. Porque quem é que toma leite? É a criança. Mas quem é que come carne? Já é o jovem, já é o adulto. A criança ela não tem nem dente para mastigar. E nós precisamos passar por essa transição. Passar pela transição da mesa das crianças para os jantares dos adultos. Eu lembro quando alguma pessoa ia em casa jantar lá, a gente fazia um lanche, sempre na maioria das vezes depois do culto. O Gustavo era mais novo, a Sofia era mais nova, eles tinham uma mesinha de plástico. Quando o casal tinha filho, mesmo que não tinha, vem o casal aqui e tal, a gente pediu uma pizza, as crianças vão sentar na mesinha das crianças. E os adultos vão sentar na mesa dos adultos. E assim a gente precisa passar dessa fase. A gente precisa passar por essa transição. Abra a tua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo ele escreve a Timóteo, no versículo 16 e no versículo 17. Ele vai dizer assim: toda a escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra perfeito aqui, ela está relacionada à maturidade. Ele está falando do homem perfeito, ele está falando do homem maduro. Então ele está falando assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Aí ele começa a falar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja maduro e perfeitamente habilitado para a boa obra. Paulo, ele diz que Timóteo, e que por extensão, eu, você, a igreja, nós somos incompletos, nós somos inacabados. Ele está dizendo que nós somos imaturos, é isso que Paulo está dizendo. Mas aí, a Bíblia, ela é o meio usado por Deus para nos finalizar, para nos completar e para nos trazer a maturidade. Então, quem é que nos traz a maturidade? A palavra de Deus. Mas Paulo, ele é bem específico, porque olha só, ele não está dizendo a fim de que o homem de Deus seja perfeito e conhecedor de toda a escritura, de trás para frente. Ele não está falando isso. Ele não está falando a fim de que o homem seja perfeito e teólogo, e que ele possa saber os versículos de cor e salteado. Não é isso que Paulo está falando. Paulo ele está dizendo o seguinte, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, ou seja, maduro, porém ele completa a frase. Ele fala assim, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Paulo, ele não está dando ênfase para as coisas, ele está dando ênfase aqui para toda boa obra, ou seja, ele justifica esse versículo com as nossas ações, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. É importante ser conhecedor da palavra de trás para frente? Claro que é. É importante você
orar, você jejuar, você entender da palavra, conhecer de Gênesis, Apocalipse, sim, isso é importante, isso é fundamental para a nossa vida. Isso pode ser um sinal de maturidade, mas também pode mascarar uma imaturidade. Quantas pessoas conhecem a palavra, mas são somente conhecedores da palavra, não praticam a palavra, e quando não praticam é um sinal de mascarar a imaturidade. Conhece muito, mas não vive aquilo que conhece. Conhece texto por texto. Se você perguntar onde fica, a pessoa vai citar o versículo para você inteirinho. Mas olha a vida da pessoa. Vê se ela tem vida com Deus. Então não é no muito falar, irmãos. É para toda boa obra, é para as ações, as atitudes. A Bíblia, ela tem o poder de nos amadurecer. O que é que precisa? A gente se comprometer com ela. Será que a gente tem compromisso com a palavra de Deus? Essa maturidade, ela é mais evidenciada nas boas obras daquilo que a gente faz do que o conhecimento que a gente tem. O conhecimento que a gente tem, nem o diabo ele pode tirar de nós, irmãos. Mas esse conhecimento, ele se torna vão a partir do momento que você não pratica. Você sabe que você precisa fazer o bem para alguém, mas se você não faz, é vão. É esse tipo de conhecimento que nós estamos falando. Isso significa que a maturidade espiritual, ela é melhor evidenciada em atos do que em fatos. É isso que a Bíblia está dizendo. Você pode saber toda a teologia, mas mesmo assim ser um completamente imaturo. Vira para o seu irmão e fala: é tempo de amadurecer. Quanto mais você conhece a Bíblia, mais você pode reprovar, mais você pode ensinar, mais você pode repreender, mais você pode exortar a si mesmo. Achou que ia falar o irmão, né? Já tinha gente pensando aqui, eu vou fazer isso com ele. Irmãos, a Bíblia, ela está aqui para nos moldar. E quando você faz isso, você é moldado a fim de que você chegue a uma maturidade. Sabe de uma coisa? Talvez soe até forte, mas a igreja, ela precisa crescer. A igreja, ela precisa amadurecer. Nós precisamos nos tornar filhos maduros de Deus, deixar de ser filhinhos e nos tornar filhos maduros. Foi pregado isso aqui na semana passada. Filhinhos é o tecnon, filhos maduros é o ruiós. E nós precisamos passar por essa transição. Deus quer que nós cresçamos. E não é somente em estatura, irmãos. Ele não quer somente que você fique alto, mas Deus quer que você cresça em graça. Deus quer que você cresça em conhecimento. Deus quer que você cresça em sabedoria. É para isso que Ele nos chamou, mas tudo isso precisa ser nele. Até quando nós vamos louvar, aprender a palavra de Deus? Até quando nós vamos orar? Até quando nós vamos jejuar e não amar os nossos irmãos? Até quando nós vamos orar pelo meu irmão, mas eu não vou orar por aquele que me persegue? Até quando? Isso é sinal de imaturidade. Nós precisamos passar por essa condição. E o desejo do Pai é que a gente cresça, é que a gente amadureça na presença dEle. Todo filhinho um dia cresce. O filhinho, ele um dia vai se tornar filho. E é para isso que Deus está nos chamando. Deus, Ele tem filhos, mas Ele não quer filhos que sejam todo o tempo crianças espirituais. Não é isso que Ele quer, irmãos. Ele quer que você cresça. O filhinho, o tecnon, ele é herdeiro das coisas de Deus. Mas aquele que é herdeiro, ele não pode receber nada antes de completar a sua maioridade. Toda a herança, ela é deixada para o filhinho. O filhinho, ele tem aquilo para ele. A herança é dele. Mas ele ainda não pode usufruir. Por quê? Porque ele não se tornou maior de idade. E é isso que nós precisamos entender. Todos nós somos filhos de Deus. Mas a partir do momento que você deixa de ser um filhinho espiritual, um tecnon, e
passe por essa transição, a fim de ser um filho maduro de Deus, um filho ruiós, você vai ter certeza e pode esperar, meu irmão, que tudo aquilo que Deus tem está disponível para você. A gente sabe disso, a gente só não pode usufruir. Por quê? Porque ainda talvez não se tornou um filho maduro de Deus. É tempo de amadurecer. Esses dias eu conversava com uma pessoa e eu falava para ela, atualmente, a imaturidade ela tem chegado em várias áreas da nossa vida. É na área financeira, é na área emocional, é na área conjugal. Casamentos, irmãos, casamentos. Você vai ver que a palavra de Deus ela fala que quando os dois se unem, eles se tornam uma só carne, eles são um. Mas nós temos visto dentro de lares casais competindo entre eles. Vocês são uma família. Casais, entendam uma coisa, vocês são uma família, vocês casaram para se tornar um. Então neste momento vocês são um, vocês são uma equipe. Não é um contra o outro, mas sim os dois crescendo juntos. É um motivando o outro, é um influenciando o outro. É assim que o casal cresce. Mas tem marido que não consegue enxergar a esposa. Irmãos, tem mulher que está morrendo dentro de casa. Eu vou usar esse termo porque essa é a verdade. Tem mulher que está morrendo dentro de casa. E o marido ele não move uma palha para que isso mude. Aí depois posta nas redes sociais. Família é tudo, para mim é nada. Primeiro lugar, para a família ser tudo para você, você tem que largar tudo aquilo que você acha que é benéfico a você e precisa investir no seu casamento. Investir na sua família. Eu vejo muitas vezes, não é de hoje, irmãos, não é daqui, desde o meu início de ministério, eu vejo muitas vezes, a gente trabalhou com casais, quantos casais têm problemas, têm dificuldades dentro de casa, estão na lama, passando por um processo difícil, mas não procuram ajuda. Aí a gente fala aqui, irmãos, vai ter encontro de casais esse final de semana, irmãos, vai ter retiro de casais, irmãos, vai ter café para casais, irmãos, vai ter jantar para casais, irmãos, vai ter evento para casais, vai ter programação para casais, vai ter tudo para casais, mas o casal não participa de nada. Vai levar o divórcio? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu posso dizer uma coisa para você, uma palavra que é lançada dentro de uma programação dessa para casais é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela vai falar que ela restaura casamentos. Quantos casamentos precisam de restauração e não têm buscado a restauração? Imaturidade. Imaturidade. Namorados, noivos. A gente quando ministrava o curso de noivos, né? Lá no centro familiar, uma das coisas que a gente tinha em mente era o seguinte: se for para terminar, termina agora. Se for para terminar enquanto é namorado, enquanto é noivo, termina agora. Sabe por quê? Vai sofrer menos. É melhor você chorar o fim de um namoro. É melhor você chorar o fim de um noivado do que você chorar um divórcio. Só quem divorciou sabe como é que é. Eu não estou falando isso que eu divorciei não, irmãos. Glória a Deus. Primeiro casamento, único e para sempre. Mas eu acompanho, nós acompanhamos pessoas que divorciaram. E a gente sente a dor dessas pessoas. Mas por quê? Imaturidade. Quando precisou buscar, não buscou. Quando precisou de ajuda, não correu atrás. Quando precisou participar de algum evento para casais, não participou. Imaturidade. Amadurecimento não é também só pedir. Amadurecimento também é oferecer. Já viu uma criança, quando você dá um pirulito para ela? Você fala assim: tu não vai oferecer para o tio? Tu passa até vergonha, porque a criança fala assim: não, é meu. Não é assim? A criança ela não tem
essa noção, ela não tem esse discernimento. Por quê? Porque ela ainda é uma imatura. Mas um adulto ele já tem. A criança fala, é meu. O adulto não, ele não já fala é meu. O adulto ele já fala, é nosso. É maturidade. Maturidade não é somente pedir, é você oferecer. Os filhos, eles pedem tudo para o pai. Já viu como os pais trabalham na vida dos filhos? Eles fazem de tudo, irmãos. Eu vejo o meu sogro, a minha sogra, é uma bênção. Eles trabalharam duro para dar tudo que eles tinham para Thaís, para Vanessa, para Natália. Pagaram escola particular. Tinham tempo de qualidade com os filhos. Passeavam. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a Vanessa casou comigo, não foi ela que foi abençoada, foi eu que fui abençoado, porque eu entrei numa família que é uma bênção. Eu aprendi princípios que eu não tinha no meu lar, que hoje eu estou tentando passar, estou tentando ensinar para a minha família. O princípio da mesa foi um. Eu já disse aqui, eu já contei aqui. Eu não era acostumado a comer em mesa. Eu não era acostumado a almoçar. Sabe como a gente almoçava na nossa casa? Cada um num cômodo. E eu no meu quartinho assistindo o Globo Esporte, vendo as notícias do Corinthians. E cada um num cômodo almoçando, em horários diferentes. Mas quando eu comecei a namorar com a Vanessa, que eu fui comer na casa dela, todo mundo sentou na mesa para uma pizza, eu falei, o que é isso? É uma família assim que eu quero. Princípio da mesa. Os pais fazem de tudo para ensinar os seus filhos, para que os seus filhos, eles passem isso como legado para uma outra geração. Mas aí, os pais trabalham duro, fazem de tudo, e quando os pais precisam dos filhos, o que os filhos fazem? Não vou falar todos, irmãos, mas a maioria deles viram as costas. Você pega aí um filho, que está bem crescidinho já, e um pai que já não tem mais condição, uma mãe que já não tem mais condição. Eu falo isso para o Gustavo e para a Sofia direto. Eu falei, um dia o pai vai ficar velho. Um dia a mãe vai ficar velha. A Thaís fala ela brinca com a minha sogra, ela fala assim, olha, eu não vou ficar trocando tua fralda não. É uma brincadeira. Mas tem pai que não troca mesmo não, quando precisa, irmãos. Talvez ela não queira trocar da minha sogra, mas a Lívia vai ter que trocar dela. Não é? Então os pais fazem de tudo pelos filhos. Aí quando ele chega numa idade mais avançada que precisa dos filhos, os filhos não fazem. Por quê? Sinal de imaturidade. Precisamos passar por essa transição, irmãos, de Tecnon para Ruiós. O que é isso? Se tornar um filho maduro. É você parar de pedir e começar a oferecer. É você parar, quando você dobrar o seu joelho e você for falar com Deus, você falar assim, Deus, hoje eu não vou pedir. Chega. Porque muitas vezes a gente fica, me dá, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas agora, neste momento, não. Deus, o que o Senhor quer de mim? Como que eu posso contribuir para o Senhor? Isso é sinal de maturidade. Da mesma forma que nós falamos assim com Deus, nós vamos falar com os nossos pais. Um filho, quando ele é adolescente, ele é jovem, ele ainda não trabalha, mas quando ele passa a trabalhar, pai, como que eu posso ajudar aqui dentro de casa, pagando uma conta? Está precisando de ajuda, pai? Pai, estamos na pandemia, talvez o teu salário tenha baixado, talvez aí o teu contrato tenha sido suspenso no serviço, mas como que eu posso te ajudar, pai? Como que eu posso retribuir tudo aquilo que o Senhor fez por mim? Porque toda a vida o Senhor cuidou de mim, agora é minha vez de cuidar do Senhor. Filho maduro, muitas vezes, é você parar de convidar o seu pai para ouvir o teu choro, mas você parar simplesmente ao lado do seu pai ou da sua mãe para ouvir o choro dele. Abra comigo a sua Bíblia para a gente finalizar.
Salmo 116, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Eu amo a Deus, o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações, Ele me ouve sempre que eu clamo, pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim. Eu fiquei aflito, eu fiquei apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós, o Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos, viverei uma vida de obediência a Ele. Eu continuei crendo, mesmo quando disse: estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar. Não pude confiar em ninguém. Versículo 12, eu quero frisar com vocês: que eu posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo de bom que Ele tem me dado? Levarei ao Senhor uma oferta de vinho para lhe dar graças porque me salvou. Na reunião de todo o seu povo eu lhe darei o que prometi. O Senhor Deus sente pesar quando morrerem os que são fiéis a Ele. Ó Senhor, o teu servo, eu te sirvo como te servia a minha mãe. Tu me livraste da morte, eu te darei uma oferta de gratidão. A ti farei as minhas orações na reunião de todo o teu povo, nos pátios de todo o templo, em Jerusalém, eu te darei o que prometi. Aleluia. Vocês prestaram atenção nesse texto? Você vai ver que até o versículo 11, Davi, ele chama a atenção de Deus de uma forma, mas quando chega no versículo 12, Davi, ele é muito bem claro, ele fala: o que eu posso oferecer a ti, Senhor, por todos os benefícios que me tem feito, por tudo aquilo que me tem dado. O Senhor tem sido bom. Sabe o que esse salmo está querendo dizer, especificamente esse verso, número 12? Chegou a hora de fazer a minha parte. Davi, até o versículo 12, Davi, ele é muito claro com o Senhor. Você vai ver que ele clama, o Senhor responde. Você vai ver que ele pede socorro, o Senhor está ali para levantar ele. Você vai ver que ele chora, o Senhor, ele enxuga suas lágrimas. Mas agora ele entende, ele fala: chega de pedir, chega de clamar, chega de pedir socorro, chega de chorar. Agora é hora de eu chegar para o Senhor e falar: Senhor, o que eu posso fazer para ti? Em resposta, o que eu posso contribuir? Em resposta, como eu posso cooperar? Como eu posso trabalhar? Como eu posso agir para o Senhor? É isso que Davi está falando. Ele está dando uma resposta para o Senhor, depois de tudo que Deus tem feito na vida dele. Agora ele fala: o Senhor tem feito muito por mim, agora é minha vez de fazer algo pelo Senhor. Será que a gente, igreja, tem entendido isso? Você já parou para pensar? Irmão, faz uma retrospectiva da sua vida. O Lucivaldo, há 2 terças atrás aqui, ele contava aqui no momento da oferta, e ele falava tudo que Deus tem feito na vida dele, os livramentos. Ele ficou debaixo de um caminhão, irmãos. Esse cara não era para estar aqui hoje servindo a Deus, mas em resposta ele está aqui de pé servindo a Deus, porque ele entendeu que Deus foi bom todo o tempo com ele. Quantas pessoas aqui que eu ainda não conheço o testemunho não era para estar aqui? Quantas pessoas passaram por dificuldades, problemas, passaram por situações que talvez não era nem para estar de pé, irmãos. Eu sou um caso, eu era para ter perdido a mão na empresa, mas Deus me livrou. O Júlio já contou também que uma vez era para ter perdido também, não sei se era a mão, Deus livrou. Deus livra.
Mas para que Deus livra? Para que nós possamos entender como filhos maduros, porque somente um filho maduro entende que você precisa agora glorificar a Deus, porque foi Ele que te livrou. Foi um benefício dele dado a você. Você não fez nada para merecer isso. Irmãos, deixa eu ser bem claro com a igreja no nome de Jesus. Nada, nadinha de nada que você fizer vai ser maior do que ele fez por você. Você pode ter certeza disso. Davi, ele é claro. Senhor, é minha vez. É a minha hora, chegou a minha hora. Como eu posso contribuir? Como eu posso colaborar? Como eu posso cooperar? Agora chegou a minha vez. Eu preciso fazer a minha parte. E veja bem, irmãos, não é barganha, não é pagamento, não é nada em troca. É honra, é maturidade. O que eu darei por todos os benefícios que me tem feito? O Cordeiro, ele é digno de toda honra e toda glória. Ele pode receber todas as recompensas pelo sacrifício que ele fez por nós. A minha pergunta nessa noite é: o que você tem para oferecer? Você já se tornou um filho maduro? O que você tem para oferecer a Deus nessa noite? Ou será que você entrou por essa porta, e talvez eu esteja falando com algumas pessoas aqui, entrou por essa porta e falou: hoje o Senhor tem algo para mim. Isso ele já tem para você faz tempo. Você, como um filho tecnon, ainda não entendeu. Agora, como um filho ruiós, você vai passar a entender que é o seguinte: ele já tem algo para mim faz tempo, mas chegou a minha vez de falar: hoje eu tenho algo para o Senhor. O que você tem para oferecer? Deus tem nos livrado da morte, irmãos. Deus tem nos livrado do inferno. Deus tem nos livrado de tanta coisa, tem nos sustentado, mas chegou a hora da gente responder ao Pai. Parar de apresentar problemas para Deus. Parar de ficar só pedindo. Deus, ele cuida de nós. A palavra vai dizer: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? Deus está falando: eu cuido de você, você tem vestimenta, eu cuido de você, é eu que todo dia trago provisão sobre a sua casa, eu cuido de você, eu trago alimento, eu cuido de você, eu trago sustento, eu cuido de você, eu trago bebida. Olha para os pássaros, a Bíblia fala isso. O pássaro não tem como, irmãos, se sustentar, mas Deus cuida. Da mesma forma que Deus cuida do pássaro, tu acha que ele não vai cuidar de um filho? Mas busque primeiro a palavra, busque primeiro o reino. Essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, a principal característica da maturidade, para que a gente possa encerrar, é a gente entender que eu disse aqui que há um processo físico. É natural do homem e é natural da mulher, é natural do ser humano que a gente cresça, que a gente amadureça. Porém, quanto mais a gente cresce, mais nós nos tornamos independentes. Porque a gente cresce e a gente quer a nossa independência. Tem filho até que fala: eu vou casar logo para sair da casa do meu pai, porque eu não aguento mais. Estou mentindo? A gente quer ser independente. Você sai, você cresce, você casa, você agora é independente, você agora tem o seu emprego, você tem o seu salário, e você é totalmente independente. Você acha que você não depende mais do seu pai. Só que quando nós olhamos para o aspecto espiritual, isso é totalmente inverso. Quanto mais você cresce, mais você se torna dependente. Sabe por quê? O apóstolo Paulo é uma prova disso. Você vai olhar lá na carta aos 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, quando ele está iniciando o seu ministério, ele vai falar assim: eu sou o menor dos apóstolos.
Quando ele chega em Efésios agora, capítulo 1, você vai ver que 6 anos depois, ou seja, 6 anos mais maduro o apóstolo Paulo está, ele continua falando, eu sou o menor de todos os santos. Quando ele chega agora em 1 Timóteo, 8 anos depois, irmãos, olha só o amadurecimento que ele teve, ele está no ápice do seu ministério. O apóstolo Paulo ele vai declarar, eu sou o mais pecador de todos os pecadores, e eu dependo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um sinal, isso é uma qualidade de maturidade. Quer crescer, meu irmão? Seja dependente do Senhor. Quer crescer? Esteja enxertado na verdadeira videira que é o Senhor Jesus Cristo. A minha filha, ela gosta muito de fruta. E todo sábado a gente está na feira. Eu já falei isso, né? A gente está na feira aqui, todo sábado a gente encontra um monte de crente aqui. Um monte, é paz do Senhor para um lado, é paz do Senhor para o outro, né? E a gente está lá, e eu estou indo na feira ali, aí uma vez eu fui com a minha filha, aí minha filha, ela viu uma goiaba, aquela goiaba chamou a atenção dela, aí ela chegou e falou assim, pai, compra goiaba para mim, na verdade ela quer tudo, irmão, meu Deus, misericórdia, eu vou no mercado com a minha filha, ela acha que eu sou dono do banco, ela quer tudo, mas é tequinon, é imatura, não sabe, só sabe pedir, não é verdade? Ainda não sabe oferecer. Mas ela quer tudo, aí a gente vai na feira, ela, pai, eu quero aquela goiaba. Aí eu lembro que eu comprei a goiaba para ela, a goiaba realmente estava bonita, eu comprei aquela goiaba. E no caminho ela falou, pai, posso comer essa goiaba? Eu falei, não, filha. Não, por quê? Porque essa goiaba está suja. Essa goiaba você precisa limpar, né? Precisa lavar essa goiaba. Chegar em casa a gente lava, né? Eu falei, mas tem outra coisa, filha. Essa goiaba ela tá um pouquinho verde, ela ainda não está madura. Essa goiaba não tá no tempo para comer, não está boa, vai te fazer mal. Ah, mas a minha filha é insistente, irmãos. A Sofia, ela é insistente. Quem conhece a Sofia aqui é a miniatura da Thaís. Ela é insistente, irmãos. Aí ela chegou para mim, não, mas pai, eu quero. Eu fiz questão, cheguei em casa, eu lavei a fruta, peguei a goiaba, eu cortei a metade da goiaba e eu dei para ela. Eu falei, come, filha. A fruta estava até, no meio estava até sem cor ainda. E eu dei para ela, eu falei, come, filha, come. E orando a Deus para não dar uma dor na barriga nela, uma dor de barriga nela. E come, filha. Ela comeu. Na primeira dentada que ela deu, ela, nossa, pai, tá sem gosto. Eu falei, filha, tá sem gosto, tá amargo. E outra coisa, tá dura. Eu falei, lembra que o pai te falou, filha? Que a goiaba ainda não estava no tempo porque ela não estava madura? Pai, guarda para mim, depois eu como. Tá bom. A goiaba estragou. Resumindo, sabe o que acontece? O fruto, quando ele está no pé, ele passa por um processo. Tem alguns hormônios, né? Quando você estuda ali a ciência, você vai ver que tem alguns hormônios ali na árvore, que ela faz com que aquele fruto, ele amadureça muito mais rápido. Mas quando esse fruto ele é retirado do pé, você corta esse processo do amadurecimento. Sabe o que eu vejo? Assim acontece conosco. Muitas vezes, quando nós nos afastamos de Deus, porque a palavra de Deus ela vai falar em João capítulo 15, que o Senhor Jesus, ele é a videira, nós somos os ramos, e a palavra vai dizer o seguinte, aquele que permanece em mim, eu vou permanecer nele. E o que acontece? Muitas vezes quando nós nos afastamos de Deus, nós cortamos o processo que Deus tem na nossa vida. Deus quer nos amadurecer, mas nós nos afastamos, nós não estamos mais enxertados na videira. O ramo, ele não faz mais parte da videira, ele está longe da videira, o processo foi cortado, não vem um amadurecimento. Sabe o que vai acontecer? Estraga, irmãos. Agora, quando você lê esse versículo de João capítulo 15, você entende que Jesus ele é a videira, você é o ramo, e que você precisa permanecer nele, para que você venha amadurecer, e não só amadurecer, porque a palavra vai dizer, quando você permanece, você também vai dar frutos. Você sempre irá ficar enxertado na videira. O Senhor Jesus, é palavra dele, permaneça em mim, permaneça em mim. A palavra fala, permaneça em mim, e eu vou permanecer em vocês. Amém? Então vire para o seu irmão e fala, é tempo de amadurecer. É tempo de passar, fala para ele, é tempo de passar.
de filhinhos para filhos maduros. Cadê os maduros de Deus aqui?